Olá, amores, meus queridos alunos e alunas das terceiras séries do Miriam Marroquim, tudo bem com vocês? Espero que sim, hoje que é dia 20 de julho, né? É dia da gente voltar aos nossos estudos de língua portuguesa. Eu, professora Eli, juntamente com vocês, Tropa de Elite 2, focados aí no Enem 2021. A nossa aula de hoje, pós-recesso, pós-revisão, pós-simulado, né? Vem trazendo justamente aquilo que preconiza toda a compreensão, todo o entendimento da língua portuguesa, né? Toda vez que você quer ser avaliado, saber se você tem o entendimento da língua, você é testado com os textos, né? Com diversos gêneros textuais. E isso vale para concurso, isso vale para entrevista de emprego, isso vale para provas de vestibulares e também para o nosso Enem. Então, nossa aula de hoje, gênero textual, mas tem um, né, específico, tá? Por quê? Porque quando a gente é introduzido lá no ensino fundamental, né, a gente trabalha todos, vários gêneros textuais, eu não posso dizer todos, mas vários gêneros textuais, né? A gente é introduzido desde aqueles mais apropriados para a nossa idade, né? Conto de fadas, fábula, lenda, né? Charge, contos, poesias, né? Poeminhas, bulas de remédio, gente, é tudo aquilo que transmite uma mensagem, né? É considerado texto, até aqueles que não têm fala, né? Que não tem texto propriamente dito. É um texto não verbal, como a gente chama, porque uma imagem, já dizem aí, né, os sábios, valem mais que 1000 palavras, né? Tem imagem que ela fala por si só. Então, tudo aquilo que te transmite uma mensagem pode ser considerado um gênero textual. Mas dentro do Enem, a gente tem aqueles que são mais apropriados, né, para a idade do ensino médio. E aí, geralmente, o Enem ele traz a reportagem, a entrevista, a notícia, né, artigo de opinião, às vezes é um currículo, né, mas tem aquele queridinho, né, aquele que não pode faltar em nenhuma prova do Enem, e com uma quantidade de questões significativa, tá? Que é, aqui está ele, deixa eu passar para vocês. Passei demais, que eu sou ótima. É o anúncio, tá? É a campanha publicitária, também chamada aqui, ó, texto propagandístico, publicidade, comercial, campanha, anúncio publicitário, merchan, tá? Isso dentro da comunicação, né? Chamado de merchandising, publi, ou até jabá, tá? Depois eu conto a história do jabá. Mas o que é o anúncio, né? O que é a propaganda? É um gênero textual que tem como objetivo persuadir ou convencer você, interlocutor, a comprar um produto. Às vezes não é um produto, é comprar uma ideia, né? Adotar um determinado comportamento, tá? Ou contratar um serviço. A gente vai ver isso direitinho. Vamos supor que eu queira transmitir uma mensagem. Eu quero dizer para vocês: doe leite materno. Geralmente, no anúncio impresso, as linguagens verbal e não verbal, que linguagens são essas? Verbal, aquela que é em forma de texto, né? Que você pode ler. Mas existe a linguagem não verbal, que é a imagem, né? Como eu disse para vocês, às vezes uma imagem, ela transmite tudo. Às vezes você nem precisa do texto, o texto passa a ser complementar, tá? Mas no anúncio, eles andam lado a lado. A linguagem verbal e a não verbal se complementam, formando um todo harmonioso em que uma linguagem reforça os sentidos da outra. Vejam aqui na nossa campanha, tá? Na nossa propaganda, olha, que eu tenho a imagem, né? De um frasco, onde deve ser, que tem inclusive leite, né? Você vê que a coloração dele é esbranquiçada, né? Então tem leite, e além da imagem do pote de leite, que é assim que você faz a doação, né? Através de potes de vidro, também tem a parte verbal, né? Doe leite materno, vai ter um slogan, coisas que a gente vai ver no próximo, tá? E aí eu tenho aqui, olha, eu quero que vocês
Só reflitam. Qual é a finalidade desse anúncio? Qual seria a finalidade? Qual é o objetivo? Né? O objetivo é justamente conscientizar as pessoas da importância da doação de leite materno. Né? Analisando somente a linguagem não verbal, ou seja, somente a imagem. É possível saber a quem ela se destina? A quem esse anúncio se destina? A pessoas que possuam leite, lógico, né? Porque não adianta eu dizer doe leite materno a uma pessoa que não tem leite no seio. Então, as pessoas que tenham leite, possam fazer essa doação, né? Então, é claro, quando você faz um anúncio, quando você lê um anúncio, que todo anúncio vai trazer. Primeiro, você tem que pensar qual é a finalidade desse anúncio. Segunda dica, você tem que pensar a quem se destina esse anúncio, a quem essa campanha publicitária quis atingir. Deixa eu voltar. Toda campanha ela traz um slogan, né, gente? Primeiro a gente analisa a imagem, às vezes ela fala por si só, e aí a gente vai para o slogan. O slogan é um elemento, tá? Que em toda campanha publicitária você tem isso em comum. Todas elas, tá? Sejam para vender um produto, sejam para vender uma ideia, né? Ou para fazer uma mudança de comportamento na sociedade, todas elas vão trazer um slogan. E o que é um slogan? É uma frase curta, impactante e de fácil memorização, que sintetiza, que resume a ideia central da campanha. Olha, no nosso caso aqui, um pouquinho do que você doa é tudo para quem precisa. Então, esse slogan, dentro dessa frase, que é a frase impactante, né? Ela traz um resumo de tudo o que vai ter nesse outro texto aqui, que não dá nem para ler, porque está tão clarinho, de 4 linhas. Então, o slogan é para isso. E muitos slogans, né, quando se trata assim de produto, principalmente, né, vários slogans, eles ficam na nossa memória, porque a ideia da venda é isso, né? A ideia é essa, é colocar assim, quando você pensar, tomou Doril, a dor sumiu. Você lembrar logo daquele comprimido. Eita, pensou em dor de cabeça, Doril, né? Tem 1001 utilidades, vem logo a ideia do Bombril, né? 1001 utilidades. Energia que dá gosto, aí vem a propaganda lá do achocolatado, né? Aquele Nescau, né? Assim, a cerveja que desce redonda, você pensa logo na marca. Então, campanha publicitária tem que ter uma imagem e tem que ter um slogan, tá? Idealmente, o slogan deve ser conciso, ele é significativo, ele tem uma força expressiva, ele é de fácil memorização, apresenta um certo ritmo, uma sonoridade e faz um jogo com as palavras, tá? Às vezes trazendo várias possibilidades de sentido. No nosso caso, vamos analisar mais uma coisinha, que é o uso da linguagem, né? Como é a linguagem utilizada? A gente já viu que ela deve ser simples, clara, né? Concisa, mas faz uso de um verbo no imperativo. O imperativo é aquele que a gente usa para dar ordem ou dar sugestão, né? Eu não digo doar no infinitivo, eu digo doe. Ou então, por favor, doe, né? Faça, compre, use, são verbos no imperativo. Por que são utilizados? Eles são frequentemente usados em peças publicitárias porque ele cumpre a função de se dirigir diretamente a você, que é o interlocutor, tá? Vamos ver alguns exemplos aí. Olha um exemplo de propaganda. O carro é seu, o boleto é nosso. Essa propaganda está querendo o quê, gente? Te convencer, né, de que você compra o carro, mas a concessionária vai assumir as prestações, né? O carro é seu, o boleto é nosso. São 12, aí vem o slogan, né? Essa é a importância do slogan. Por ele só, você já entendeu.
mas vem um textinho explicativo que diz: são 12 parcelas do seu Chevrolet 0 km por nossa conta. Aproveite, né? Isso aí é para vender um produto. Às vezes é para vender uma ideia, né? Olha outro exemplo de propaganda aí. Nunca perca o foco. E aí ele traz a imagem em si, ela já remete, né? Você tem uma alimentação saudável no prato e tem um sanduíche ali, né? Dando a ideia de calórico, né? Com queijo, com várias camadas de hambúrguer. Então você tem aí, nunca perca o foco. Ele trabalha o foco de duas formas, né? Metaforicamente, pelo uso aí da imagem, onde você perde realmente o foco, a imagem uma está bem nítida e a outra está desfocada, né? E o foco no sentido de que você saiu de uma alimentação saudável e foi para uma alimentação, um lanche, né? E aí é uma propaganda do Fit Mais. Outro exemplo de propaganda é esse, né? Que aí já não está vendendo um produto, nenhum serviço. Ele está buscando a conscientização, ele vende uma ideia. O que é que a imagem nos passa, gente? Só por aqui pela imagem. Você tem a simbologia, né? Você tem árvores, e você tem um pedaço desse trecho desmatado, e a figura desenhada de um pulmão, né? É como se estivesse tirando um pouco do ar do pulmão que está ali. Você tem até ali, ó, as estradinhas, né, dando ideia ali de veias, de artérias, enfim. Tá? E o slogan aqui embaixo, né? Antes que seja muito tarde, tá? Before it's too late. Bom, como vem a propaganda no Enem? Pois é, no Enem ela se apresenta assim, olha, eu trouxe uma questão para mostrar para vocês. Essa corrente precisa de você. Doe sangue. Faça disso um hábito. Seja um doador. Um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS. Procure o hemocentro mais próximo. Se a gente for analisar primeiro o texto não verbal, olha lá, você tem uma pessoa com a mão assim, ó, como quem está te chamando, né? Depois ele dá a ideia da corrente, todos estão de mãos dadas. Então ele diz: essa corrente precisa de você, doe sangue. A gente não precisa, o texto abaixo é só para dar aquelas informações de onde você encontra, né, uma campanha do SUS, busca um hemocentro, enfim. Tá? E depois você tem umas logomarcas, né, que apoiam, logotipos, que apoiam a campanha, né? Você tem o SUS, o Ministério da Saúde, né, o governo do Brasil, tá? Vamos ao que a questão pede. As propagandas fazem uso de diferentes recursos para garantir o efeito apelativo, isto é, o convencimento do público em relação ao que apresentam. O cartaz da campanha promovida pelo Ministério da Saúde utiliza vários recursos, verbais e não verbais, como estratégia persuasiva, dentre os quais se destaca. Lembra que eu disse para vocês? Primeiro pensem, qual é a finalidade desse texto, dessa propaganda? Que as pessoas aumentar o aumento é ótimo, aumentar a doação de sangue. E qual a quem essa campanha ela se destina, né? A toda a população, tá? Vamos analisar agora. Como estratégia persuasiva se destaca a associação entre o grande número de pessoas no cartaz e o número de pessoas que precisam receber sangue em nosso país. Tem essa associação, gente? Não, né? Se fosse assim, aí teria que ter uma imagem de fundo, assim, com milhares de pessoas. Não seria isso, tá? O emprego da expressão um grande ato, despertando a consciência das pessoas para o sentimento de solidariedade. Seria isso? Não, né? Tanto é que o grande ato nem aparece aí, né? Então, não houve essa expressão, um grande ato. A apresentação da imagem de pessoas saudáveis, estratégia adequada ao público-alvo da campanha. Não, né, gente? Quem é o público-alvo? É lógico que é a sociedade que pode doar, então são pessoas realmente saudáveis. Mas aí eu deveria mostrar a imagem de uma pessoa saudável. Não, não é por aí, tá? Não é essa a estratégia de persuasão. A imagem realmente é de uma pessoa saudável, mas não, isso não está sendo usado como estratégia de persuasão. A relação entre a palavra corrente,
a imagem das pessoas de mãos dadas, realmente formando uma corrente, e a mão estendida ao leitor, né? Quando ele diz assim, ó, ele pede a tua mão, né, para participar dessa corrente. Seria aqui a letra D, né, gente? A relação da palavra corrente com a imagem, é o texto verbal unido ao texto não verbal, tá? Seria isso. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Bom, para encerrarmos, eu trago para vocês. Deixa eu só parar aqui de. Minha gente, a pessoa para de usar o Zoom e, de repente, esquece a ferramenta. Eu uso muito PowerPoint quando vou olhar, cadê, né, as coisinhas do Zoom. Deixo vocês com as questões do módulo, né, as questões 1, 2, 3, 4 e 5 na última página, tá? São 5 questões do Enem, mas são 5 questões de anúncio publicitário, de propaganda, são questões simples, tá? Para a gente comentar na próxima aula. Um beijo para vocês e espero que tenham entendido.